A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 7 de julho e vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 5. E o versículo 15 diz assim: Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. A mensagem de hoje é que não há vida irrecuperável para Jesus. O homem gadareno era um verdadeiro aborto vivo, um espectro humano, um monstro social. Era um ser repulsível, desprezado pela família, pela sociedade, rejeitado, destruído pelos demônios, prisioneiro dos demônios. Ele vivia desassistido de esperança. E, embora vivo, ele habitava entre os mortos. Embora completamente abandonado pelos homens, ele foi completamente curado, liberto e salvo por Jesus. Ou seja, ninguém está tão longe de Jesus que não possa ser salvo, curado e liberto. A própria palavra de Deus disse que Jesus veio para salvar os perdidos. Por isso, eu bato tanto na tecla que nós, como cristãos que dissemos que somos, não podemos apontar, julgar, condenar, criticar, porque aquele que busca Jesus, Jesus transforma. E aquele que diz que segue Jesus e não para de condenar e julgar e criticar a vida do próximo, a atitude do próximo, e não olha para si mesmo, não usa a Bíblia como espelho, mas sim como janela, esse está mais longe de Jesus do que aquele pobre endemoniado que está lá fora. Porque aquele, quando clama por Jesus e Jesus toca, ele transforma a vida. E aquele que acha que está na presença de Deus, mas tendo pequenas atitudes que desagradam Deus, está mais longe do que imagina. O Filho de Deus saiu de um mar revolto, do meio de uma tempestade no mar da Galileia, para encontrar com esse homem turbulento na região de Gadara, por trás das montanhas de Golã. O homem vivia entre os sepulcros, nu, sangrando, gritando de dia e de noite, furioso, rejeitado pela família, enjeitado pela sociedade. Havia dentro dele uma legião de demônios, ou seja, 6.000 deles. Jesus fez uma viagem perigosa, de noite, para um lugar ermo, com o propósito de libertar esse prisioneiro do diabo. Para Jesus, não existe vida irrecuperável ou causa perdida. Aquele homem era apenas um trapo humano que vivia entre os mortos, mas Jesus o valoriza, o liberta, o transforma e faz dele um missionário para sua família e para sua cidade. Mas então, por que muitas vezes nós oramos por algumas pessoas e nós não vemos nada acontecer? Existe algo que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. Deus cura, Deus liberta aquele que clama por Ele, aquele que aceita Ele. Embora muitas pessoas digam que não existe livre-arbítrio, eu asseguro que existe. Porque todos os dias nós temos uma escolha. Nós escolhemos a roupa que vestimos, as pessoas com quem nos relacionamos, o que nós falamos, como nós tratamos as pessoas, se nós agimos conforme Jesus gostaria ou agimos de acordo com a nossa cabeça, a nossa vontade. Eu escolho se eu quero seguir Jesus ou se eu quero dar as costas para Jesus. Ou seja, Deus nos deu sim o livre-arbítrio. Porém, quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu declaro que eu quero viver a vontade de Deus, como cristã, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio. Mas enquanto eu não me entrego para Jesus, eu tenho o meu livre-arbítrio e eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Eu vivo conforme a minha cabeça, conforme a minha vontade. E por isso, muitas vezes, a libertação de um ente querido, de um familiar, de um amigo, às vezes é mais demorada do que outras. Porque às vezes a pessoa está relutando. Ela quer viver a vida dela do jeito dela. Ela não quer aceitar Jesus. Mas Jesus vai permitindo situações para que ela se renda. Então, Jesus não invade a nossa vida. Jesus não obriga ninguém a seguir e a servir Ele. Quem invade a nossa vida é Satanás. E mesmo assim, eu tenho poder de escolha. Satanás me sugere pratos, me sugere manjares, mas eu tenho poder de negar. E quando eu cedo às tentações de Satanás, aí sim ele invade a minha vida. Mas de qualquer forma,
a escolha sempre é minha. Eu sempre vou ter o direcionamento de Deus para me salvar de certas situações, mas eu posso me recusar a ouvir. Então, não desista de orar pelas pessoas que você ama, mas entenda que a libertação daquela pessoa, a cura daquela pessoa, a mudança daquela pessoa, a transformação, depende dela aceitar, depende dela querer. A oração tem muito poder, porém, cabe a cada um de nós aceitar Jesus de coração aberto e sincero ou não. Essa é uma escolha pessoal, individual, mas a oração, é claro que ela pode interferir nisso. Mas então, voltando à história, aquele homem nu agora estava vestido. Aquele homem perturbado agora estava sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Então a obra de Jesus, ela é completa. Jesus cura, liberta e salva. Mas ele faz isso para aquelas pessoas que chamam ele, que clamam por ele. E não para as pessoas que querem viver de acordo com a sua própria vontade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada, Pai, por mais um dia de ensinamento, obrigada por um novo dia, uma nova chance de recomeço, obrigada, Pai, pela nossa família, pelo nosso teto, nossos amigos, obrigada, Pai, pelo alimento, obrigada pelo Teu perdão, Tua misericórdia, Tua graça, Pai. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Te pedir perdão cada vez que viramos as costas para Ti, Te pedir perdão, meu Pai, cada vez que nós deixamos a nossa vontade sobrepor a Tua, Pai. Eu Te peço perdão, Pai, pelo tempo que eu não Te conhecia. Te peço perdão, Pai, pelo tempo que eu vivi de uma forma autossuficiente, conhecendo um Deus diferente que eu conheço hoje. Mas o Senhor é Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. O Senhor é um Deus que apaga o passado. O Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas, assim que nós Te aceitamos e nos tornamos nova criatura. Por isso, Pai, queremos Te pedir, eu quero Te pedir, em nome do Ministério Prova de Fogo, Pai, por essas famílias que oram comigo nesse momento, que o Senhor apague o passado, apague, Pai, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos erros, e nos torna, Pai, nova criatura, fazendo novas todas as coisas. Nos dê, Pai, uma nova vida na Tua presença e nos mantenha de pé, conforme a Tua própria palavra fala, Pai, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós Te pedimos que nos cuide, que nos mantenha de pé, meu Pai. Nós sabemos, Pai, que não somos nada sem Ti, e tudo que somos e tudo que temos é o Senhor que nos dá. Por isso, Pai, Te pedimos a Tua proteção, Te pedimos que renove a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança e nos mantenha de pé no centro da Tua vontade. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã. Tchau, tchau.